Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vocês viram a situação do Léo Pelé, que o Vasco deve pro São Paulo, e o São Paulo pode envolver alguns jogadores da equipe de base do Vasco para receber? E o novo Martinelli que o São Paulo contratou, sabe o Martinelli, ex-ituano do Arsenal? O São Paulo contratou o novo Martinelli e os planos são dos melhores possíveis para alguns jogadores da categoria de base, se o São Paulo tiver uma mudança interna que deve ter agora já muito em breve, tá? O Brasileirão vai começar e tal. O time de Dorival Júnior vai entrar em campo amanhã, pressionadíssimo, e nada garante que o Dorival vai ficar na seleção brasileira se não tiver ali uma sorte, não tiver um bom resultado contra a Colômbia e também contra a Argentina. Quero falar sobre isso. Jogador do São Paulo que segue lesionado, titular, e também um que precisa renovar imediatamente. Sabia da história que o São Paulo é o time que no Zubeldia, ele não dá chutes a gol, é o pior que chuta a gol nos últimos 4 anos. Quero falar sobre tudo com você que está aqui comigo agora. Então vamos lá? Então vamos comigo então, chega comigo aí. Olha só, antes de eu começar com esses assuntos que eu já dei aqui um briefing inicial, o São Paulo pode, o campeão da Libertadores, vai ganhar 134, mais ou menos ali, milhões de reais, né, com a premiação em dólar da Libertadores. Então, é extremamente importante que o São Paulo se classifique na fase de grupos e também vá avançando oitavas, quartas e até na final. Aí o São Paulo embolsa uma bela de uma grana. Claro que falar de uma Libertadores e ir avançando, nós temos medo do Tadieres hoje, devido à realidade que o São Paulo se encontra. Ninguém pode aqui discutir, não, o São Paulo é favorito à Libertadores hoje. Não é, né? Conseguiram pegar o cara mais otimista do mundo, se você é o mais otimista do mundo, e desanimar um pouco nesse tipo de competição, porque o São Paulo é um time que não faz muito sentido nas escalações, né? Tipo assim, tá ganhando sem o Luciano, aí do nada volta o Luciano e perde. Estava perdendo com ele, começa a ganhar, não tem lógica nenhuma. É um Jandrei que aparece no gol do time titular contra o Velo Clube, falta sentido, falta lógica. É um Oscar que vira volante e assim por diante. Bom, para não desanimar, vamos pensar no copo meio cheio que o São Paulo conseguiu melhorar de maneira inexplicável e conseguiu aí ganhar a confiança do torcedor, ganhou a própria autoconfiança e vai avançando na competição. Estamos falando aqui de 134 milhões de reais aproximadamente, o que é um valor bastante significativo para um time tão endividado. Então, se você pensar aí que times como o Flamengo, por exemplo, conquistaram muito recentemente e até não tinha aquele investidor, né? Pensa aí, o Textor do Botafogo, ele chegou lá e jogou dinheiro, né? Pôs o dinheiro, falou que agora é rico. Da noite pro dia, igual o Paris Saint-Germain. Não teve plano nenhum de melhorar o time. Chegaram e falaram, agora o time é milionário. Tipo isso, bilionário. O Palmeiras é a mesma coisa. Agora o Palmeiras ele caminha um pouquinho melhor aí, mas antes não tinha nada. Tava no limbo, chegou Paulo Nobre e Lela e disseram, agora aqui é bilionário. O Flamengo ele foi num outro caminho e ele começou ali a quebrar as dívidas, amortizar as dívidas com Bandeira de Melo. Depois teve Rodolfo Landim que consegue ganhar para ganhar título, para ganhar mais dinheiro também. Vendeu jogadores assim como Vini Júnior e Paquetá a 50 milhões de euros cada um, engrandeceu o Flamengo. E o São Paulo hoje em dia, o que ele precisa? Ele precisa com o Lucas e o Oscar, né? Se o São Paulo tivesse um técnico, inclusive, ele poderia também engrandecer o time e tentar ganhar. Olha aí a premiação que o São Paulo ganhou da Copa do Brasil, o quanto aquilo aliviou pro ano seguinte. Olha agora essa Libertadores, o quanto paga. Então é importantíssimo um time ganhar. Eu sei que isso parece besteira, né? Você fala, lógico que é importante ganhar, mas não é tão simples não. Se você monta um time para ganhar, mesmo com o risco de poder perder, se você monta para ganhar e ganha, o valor que ele aumenta demais, além de valorizar jogadores, além de você ter uma valorização da marca, além de você ter um time que vem com patrocinadores melhores e maiores para investir no time, é tudo top quando você é campeão. Então o São Paulo ele tem agora um time, um elenco para ganhar a Libertadores. Ele consegue, pode, é possível. Tem só que fazer um futebol um pouquinho melhor, né? E para isso, Lucas Moura tem que se recuperar. O Lucas Moura está lesionado, vai perder o jogo treino aí, ele não está pronto para voltar, mas a boa é que no Brasileirão o São Paulo já conta com a volta dele para a estreia do Brasileirão. Pode não dar certo para ele voltar na estreia, ele teve uma lesão ali no jogo contra o Palmeiras, para variar, né? E ele ainda não voltou, mas acho que pro Brasileirão ele já deve voltar. Um jogador que também sentiu contra o Palmeiras foi o Alan Franco, né? Ele sentiu o braço numa trombada ali que ele mesmo que deu.
E o Alan Franco, ele é um jogador que é extremamente importante e vai jogar já no começo do Brasileiro. Porém, ele é um cara que ainda não renovou o contrato. Nós estamos aqui numa luta eterna agora da torcida pro Alan Franco renovar o contrato com o São Paulo. O São Paulo tem que chamar o Alan Franco e falar assim, bacana, você vai renovar agora. Aí ele vai pedir dinheiro, tal, uma melhora do salário. Não pode pedir muito, claro, mas o Alan Franco ele tem que ser devidamente valorizado num time que paga tanto pra Michael Suel, pra Jandrei, né? Pagou a vida inteira e pra Orejuela, William Volante, lembra que veio do México, que o Belmonte amava, nossa, William, forte, pá, tá aí, ó, é melhor valorizar um cara igual o Alan Franco, que o São Paulo ganha muito mais com isso e também dá um recado aí pro mundo que tipo assim, aqui nós já temos um elenco legal e é possível ganhar. E coloca o Alan Franco, Arboleda, Lucas, Oscar e fala, se virem, Caleri, se virem. É pra ganhar e são vocês mesmos. Esses caras, eles têm que ter a responsa. Não só deixar tudo pro Zubeldia, mas eles têm que ter a responsa também de ganhar os jogos. É claro que quando o Zubeldia, ele consegue colocar o Oscar de volante, o Lucas de ponta direita, o Caleri isolado, fica uma coisa ridícula e fica totalmente na culpa do Zubeldia. Agora, o que o Zubeldia também não tem que receber a culpa sozinho, também é fato. Saiu uma matéria aqui no blog de São Paulo, que fala que o time que menos chuta a gol em 4 anos é esse do Zubeldia, é esse São Paulo atual. Então você imagina que nos últimos 4 anos, os menores números estatísticos de chutes a gol são do Luiz Zubeldia. Isso impacta pouco, né? Isso importa pouco. Você pensar, o Rogério Ceni, quando era técnico, dizia assim, ó, eu tenho que criar chances de gol lá. Criava 20, 25 chances. E aí tomava um gol atrás e perdia de 1-0. Não adianta nada você criar 500 chances, chutar muito no gol e aí você perder de 1-0, 2-1. O que importa é a vitória. O que importa é o resultado positivo. O Zubeldia, ninguém nunca pensou diferente, né? De que ele era um cara resultadista. Ele sempre demonstrou isso na sua carreira aí, sem títulos. Ele demonstrou ser um cara resultadista, se fecha lá atrás e reza por um contra-ataque, jogar por uma bola e tal. Só que quando ele implanta isso no São Paulo, jogar por uma bola no São Paulo também não está funcionando. O São Paulo, quando pega aquela uma bola, até pode fazer o gol. Aí toma uma virada da Ponte Preta em casa. Sabe? Quando não tem aquela uma bola contra o Palmeiras, ele perde com um golzinho roubado. Então esse tipo de formato, de ter aquela uma bola contra o Santos, fez um gol contra o Santos, tomou 3. Ter uma bola não adianta nada. Até porque você não tem no seu ataque lá o Tostão, você não tem no ataque ali o Pedro Rocha, você não tem no ataque o Ibrahimovic, a bola chega, Romário, a bola chega no Caleri e ele perde um gol. Nossa, esse Caleri não presta. É porque chega uma bola por jogo. E isso é muito pouco para um time que, por exemplo, você fala assim, o São Paulo mudou. Pode ter mudado um pouco aí, aquele time dos anos 90 no comecinho, aquele time do meio dos anos 2000, pode ter mudado, eu concordo. Agora, olha para o elenco do São Paulo com Oscar e Lucas, Caleri, tendo o Luciano, tendo o Ferreirinha, você tem um time que tem que fazer muito mais, ele tem a obrigação de fazer muito mais. Então ser o time que menos chuta em 4 anos, tendo contratado o Lucas e tendo ficado com ele, e tendo contratado o Oscar, é bizarro. É ridículo e é pequeno. E isso aí, se você disser assim, ó, tá bom, e a culpa é de quem? Só pode ser do técnico. Não tem jeito. Quem está piorando o Oscar e Lucas e Caleri eles pioraram agora. Quem piorou no São Paulo foi o Caleri, desesperadamente pior. E o Caleri sempre foi bom no São Paulo. Não é muita coincidência ele ter piorado agora com o técnico Zubeldia. Então, quando vem uma matéria que o São Paulo que menos chuta gol em 4 anos, eu não consigo enxergar e eximir o Zubeldia de culpa. Não tem como, pra mim não tem como. Por falar nisso, o Dorival Júnior, ele balança na seleção brasileira, tá? Eu não sou o cara de acompanhar muito as notícias da seleção brasileira, sinceramente. Falar que a CBF, nem fui ver o Edinaldo versus Ronaldo, presidente da CBF, não fui ver, não me interessa, é um assunto que pouquíssimo importa a mim, tá? Respeito quem gosta, tal, eu não gosto, não ligo muito mais pra seleção brasileira porque eu perdi um pouco o tesão na seleção. Vai chegar na Copa América, vou assistir e torcer muito. Copa do Mundo, vou assistir e torcer muito. No mais, ficar vendo convocações com o Fernando, lembra de um volante chamado Fernando? Quando o Fernando foi convocado e o Paulinho jogou 2 Copas, acho que aí a seleção me perdeu. Não existe o Paulinho do Corinthians jogar 2 Copas. A pior era a mais fracassada de todos os tempos. Marquinhos, zagueiro fixo.
intocável, sabe? Não dá pra olhar aquilo e falar que delícia de ver. Lamento. O Vini Júnior coloca a camisa da seleção, ele desaparece, sabe? É um cara irreconhecível do que era Vini Júnior no Flamengo e o que é no Real Madrid. Ele põe a camisa da seleção, é um constrangimento. É ridículo, na verdade. Neymar empurrando o cara pra bater falta na época que jogava, sabe? Tinha que jogar pro Neymar. Eu falei, isso não é pra mim. Mas agora, vendo o Dorival Júnior lá, eu tô achando que é bacana de torcer contra. Cacete. Não, aí foi um sincericídio. Sabe quando é um sincericídio? É muito sincero, você se mata. É um sincericídio isso aqui. Não tô torcendo contra, não. Não, mas tô, né? Pro Dorival cair e voltar pro São Paulo, estou torcendo contra. Não é contra a seleção, é a favor do São Paulo. Entenda assim. Enquanto eu vejo o jogo da seleção brasileira, eu tô torcendo pro São Paulo. Melhorou, não melhorou? E aí, se o Dorival cai e acaba voltando pro São Paulo, pô, Dorival caiu, o Zubeldia fica no cargo, empatou um joguinho com qualquer um, com o Botafogo, com o Flamengo, qualquer um, já balança no cargo, porque o Dorival estaria na praça desempregado. Então sim, eu quero o Dorival de volta no São Paulo, e entendo você que não queira. O Dorival, ele fez a convocação da seleção, tá bem corretinha lá, Rafinha, Vini Júnior, Rodrigo, tá bem corretinha, é o que tem pra hoje, cortou o Neymar machucado, chamou quando precisava. A única coisa que eu achei que fez falta ali na seleção é o Lucas Moura e o Oscar. Realmente acho que eles jogam bola pra estar na seleção brasileira, mas tirando isso, tô torcendo muito na seleção brasileira amanhã em campo contra a Colômbia e depois contra a Argentina no dia 25, torço muito pro São Paulo, então, e que o Dorival Júnior capengue na seleção e volte pro São Paulo pra brilhar. Desta vez, não foi pra seleção brasileira um cara chamado Martinelli, que era do Ituano e foi depois pro Arsenal. Sabe quem é o Martinelli? Aquele atacante bom pra caramba de bola. Mas o São Paulo, ele comprou. Imagina que o Martinelli, ele tinha os agentes dele que o descobriram, levaram ele pro Ituano, do Ituano ele, pum, explodiu no Paulista. Foi embora direto pro Arsenal. Martinelli, os caras bateram no peito, os empresários. Nós achamos o Martinelli. Aí agora, esses mesmos empresários acharam o Falvela e colocaram no mesmo Ituano. O menino Falvela, que estava no Ituano, o São Paulo foi lá e contratou ele para a equipe de base. Então foi uma baita contratação. Por quê? Porque os caras, eles batem no peito e dizem: o Martinelli, nós temos o novo aqui. E nós somos os caras para descobrir o Martinelli. E o São Paulo foi lá e contratou o Falvela, que é o novo Martinelli, segundo esses caras aí que são os agentes dele. Claro que tem um interesse por trás disso de fazer elogios exacerbados e exagerados, né? Só que pro São Paulo, tendo o Falvela, pode ser que o futuro seja lindo. Falvela, Luca, sabe o Luca? Que é o novo Kaká, também está na equipe de base do São Paulo, são caras que vão vir e fazer esse futuro do Tricolor. O Tricolor que não usa hoje Lucas Ferreira e Rian Francisco, o Zubeldia que prefere mandar os caras de volta para a equipe de base e tal, é o mesmo técnico que é o que chuta menos a gol em 4 anos. Sabe? Então, assim, é totalmente contraditório, é totalmente inoperante. É um cara, assim, fraco, infrutífero no São Paulo, que precisa usar muito mais a equipe de base. E quando você pensa, assim, que o Zubeldia deu uma entrevista e falou: se eu não usar se não tiver no meu time titular 2 caras da equipe de base no final de 2025, eu vou considerar que eu fraquejei no meu trabalho, foi um fracasso. Você fala, tá bom então ele vai colocar a equipe de base. Aí o Mike surge e ele já contrata, coloca o São Paulo, coloca o Cédric Soares, ele adora. Igor Vinícius é o reserva. Caleri jogando nada titular, André Silva é o reserva, não tem Rian. Eric voltou a aparecer no São Paulo, Lucas Ferreira escanteado. Então o que o Zubeldia falou não passa de uma falácia, não passa de uma bobagem ali que ele falou pra ser bonitinho. Eu quero colocar 2 caras da equipe de base, titulares e coisa e tal. Não tem nada, tem nada. O São Paulo a cada minuto que vem de notícia, a cada apuração nova, os caras da equipe de base estão mais escanteados do que nunca no São Paulo. Já tem gente falando até que pode comprometer aquela parceria com o Evangelos Marinax, o que eu duvido, tá? O Evangelos Marinax, se ele vê aqui no São Paulo um horizonte, não é só da equipe de base, é da marca São Paulo, é da grandeza de um time tricampeão do mundo. E quando você pensa na proximidade que ele adquiriu com o Júlio Casares, é para ter uma parceria de futebol, sendo ela na base ou no profissional. Então, pelo menos é uma boa notícia para nós que queremos o Evangelos por aqui. Eu quero sim. Pode render jogadores como o goleiro Carlos Miguel, pode render uma baita grana pro São Paulo, e na hora de vender, o São Paulo já vende mal. Já está vendendo mal, doou o Thales Vander, perdeu aí o Enzo Boer, perdeu o Palmberg, sabe? Perdeu o Vitinho, perdeu o Luizão, perdeu uma
porrada de jogador. Aí quando você olha pro William Gomes e o Moreira, a forma que o São Paulo tratou eles com o Porto, aí você fala, realmente a coisa ficou feia pro nosso lado. Então qualquer Marinax, qualquer coisa ali que venha, não é pra falar, poxa, será que vai ser bom? Pelo contrário, quem não é bom é o Belmonte, quem não é bom é o Júlio Casares. Vindo um cara de fora como o Marinax, lógico que é bom. E o que pode piorar também, né? Gente, por falar nisso, o Vasco, que deve pro São Paulo ainda Léo Pelé, o São Paulo estuda envolver alguns jogadores da equipe de base do Vasco no negócio. O São Paulo tem feito bastante contratação de equipe de base para equipe de base, ele traz o cara como Falvela e coloca ali na equipe de base e são jogadores que seriam pro futuro do São Paulo. Eu não sei onde vai encaixar, né? Então o São Paulo pega o jogador, revela e não usa no time principal, mas o plano do São Paulo é chegar no Vasco e falar, me manda esse... Como é que chamava aquele molequinho lá que foi até bem... Esqueci o nome dele agora. Ele jogou até bem na pontinha direita ali, Peck. Me manda esse Gabriel Peck aí, manda esse aqui fulano de tal, e esse Felipe Coutinho que tá na base aqui que eu vou perdoar a dívida do Léo Pelé. Seria uma boa, é um formatinho legal de fazer negócio, até porque convenhamos, né? 16 milhões do Léo Pelé, não sei quanto deve hoje, não é muito, e era o Léo Pelé, é um cara que nós perdemos que foi um favor, o Vasco levar, o Vasco se ferrou com ele, e o Vasco deve e tem que pagar. Então se render pra gente um cara da equipe de base, que um dia pode ter um futuro excelente, pô, eu sou totalmente a favor. É importante você negociar muito melhor do que o que fizeram no Botafogo com o Henrique Almeida, que ali sim foi uma vergonha. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!